A 3.500 quilômetros de qualquer continente, existe um ponto no Oceano Pacífico onde a água é tão funda, fria e isolada que até mesmo a luz do sol se recusa a entrar. Ali fica a Ilha de Páscoa. Mas a verdadeira história de Rapa Nui não está nas estátuas de pedra em terra firme. Ela está escondida na foz de um abismo vulcânico subterrâneo. Nessas águas, os cientistas descobriram a existência de um predador, uma espécie rara, invisível aos radares convencionais, projetada pela evolução para caçar na escuridão total. Um organismo tão estranho que desafia a nossa compreensão da biologia marinha. Mas não é o tamanho desse animal ou os seus dentes afiados que tiram o sono dos oceanógrafos. É o fato de que ele vive exatamente em cima de um dos maiores mistérios geológicos do planeta. Uma criatura que não deveria existir onde está, e que carrega no seu sangue um risco que faz com que expedições de mapeamento submarino sejam canceladas misteriosamente. O que realmente habita as profundezas proibidas da Ilha de Páscoa? E por que a ciência tem tanto medo do que pode acontecer se nós o perturbarmos? Para entender esse mistério, você precisa compreender o ambiente em que estamos entrando. A Ilha de Páscoa fica sobre a placa de Nazca, cercada por uma das cadeias de vulcões submarinos mais isoladas e ativas do planeta, a crista de Salas e Gomes. Para a maioria das espécies marinhas, essa região é um verdadeiro deserto oceânico. Pouca luz, pouca matéria orgânica e correntes submarinas violentas. Geralmente, predadores do topo da cadeia alimentar não deveriam prosperar num lugar com tão poucos recursos. Mas, nas profundezas dessa cadeia vulcânica, submarinos de exploração automatizados começaram a captar registros anômalos. Diferente do que vemos na superfície, nas fossas vulcânicas da ilha, a vida não depende da luz solar. Ela depende da energia térmica de fendas vulcânicas profundas. E foi exatamente nesse ecossistema alienígena que os cientistas se depararam com o seu habitante mais enigmático, o peixe-espinho abissal de Páscoa. Uma criatura blindada por placas de escamas refletivas, capaz de suportar pressões que esmagariam um submarino de aço em frações de segundo. Mas quando a primeira amostra foi identificada, o entusiasmo deu lugar à perplexidade. Diferente dos tubarões convencionais ou dos grandes peixes de águas rasas, esse predador desenvolveu um método de caça extremamente refinado e assustador. Ele não usa a visão comum. Em vez disso, a criatura é dotada de um sistema de ampolas sensoriais capazes de detectar a eletricidade magnética gerada pelas próprias rochas vulcânicas da ilha e pelo batimento cardíaco de qualquer presa a dezenas de metros de distância na escuridão. Seu corpo é coberto por uma armadura laminar que absorve a luz dos refletores de pesquisa, tornando-o praticamente invisível sob lentes de câmeras normais. É o equivalente biológico a um caça invisível ao radar. Mas aqui começa a virada da história. Quando pesquisadores em submersíveis tentaram rastrear os padrões de migração dessa espécie rara, perceberam algo chocante. Esse predador não se move aleatoriamente. Ele circunda sistematicamente áreas específicas da fossa vulcânica de Páscoa, áreas onde os sonares apontavam formações geológicas incrivelmente estranhas no fundo do mar. Como se ele estivesse guardando algo. Ou melhor, alimentando-se de algo que só existe naquele ponto do globo. Aqui está o segredo que a ciência demorou para compreender. Ao analisar o tecido e os fluidos corporais de um espécime capturado por linhas de pesquisa profunda, bioquímicos encontraram concentrações altíssimas de elementos raros e compostos quimiosintéticos que não deveriam estar presentes na fauna marinha conhecida. O predador de Rapa Nui vive em simbiose com bactérias extremófilas, que habitam as fendas térmicas da ilha. Ele metaboliza minerais e gases tóxicos liberados pelo magma da Terra. A razão pela qual a comunidade científica olha para esse predador com apreensão
não é o medo de um ataque a humanos. Afinal, ele vive longe demais da superfície. O verdadeiro pavor vem de duas descobertas inquietantes. A primeira: o sangue e o muco protetor desse predador contêm patógenos primordiais retidos no isolamento abissal por milhões de anos. A perturbação do seu ecossistema, ou a tentativa de capturar espécimes vivos, traz o risco de libertar micróbios antigos, dos quais nosso ecossistema moderno não tem qualquer defesa. A segunda: a presença e os hábitos desse predador são o único indicador de que a atividade vulcânica sob a Ilha de Páscoa está mudando. Qualquer alteração no comportamento dessa espécie rara indica instabilidade na placa tectônica abaixo de Rapa Nui, uma ameaça de colapso de vertente marinha capaz de gerar tsunamis no Pacífico. Ele é o termômetro vivo do vulcão adormecido sob o oceano. Diante do risco biológico e do impacto tectônico, expedições internacionais de grande porte que pretendiam mapear a área com sonar de alta frequência foram restritas. O predador blindado de Rapa Nui permanece onde sempre esteve, no limiar da escuridão, governando um ecossistema que não pertence ao mundo moderno. E quanto mais os cientistas analisam a biologia desses peixes abissais, mais detalhes desconcertantes começam a emergir. Você sabia, por exemplo, que a pele dessas criaturas contém uma estrutura molecular tão eficiente em absorver a luz que ela reflete menos de 0,05% de qualquer iluminação? Isso significa que, mesmo se você apontar um holofote de alta potência diretamente para ele, no fundo do mar, o peixe parece apenas uma silhueta tridimensional, engolida pela própria sombra, como se fosse um buraco negro em movimento. Outro detalhe fascinante e perturbador é o seu metabolismo de estagnação. Para sobreviver em um ambiente onde o alimento pode levar meses para aparecer, esse predador consegue desacelerar seus batimentos cardíacos para apenas uma batida a cada 10 minutos. Ele consegue flutuar na água em um estado que a ciência chama de animação suspensa, parecendo um cadáver congelado, até que a vibração de uma presa ative instantaneamente todo o seu sistema muscular em frações de segundo. Além disso, suas escamas rígidas e cortantes não servem apenas para proteção contra a pressão crushing do oceano. Elas funcionam como ressonadores acústicos. Ao se rasparem umas nas outras em certas frequências, esses peixes emitem estalos de ultrassom capazes de desorientar o sistema nervoso de pequenos crustáceos e peixes menores, paralisando a vítima antes mesmo do ataque. Todas as vezes que um submersível desce às fossas da Ilha de Páscoa, os monitores registram os mesmos flashes reluzentes na água escura. As escamas reflexivas do predador cortando a luz das lâmpadas, antes de desaparecer no vazio absoluto. A ciência descobriu que há coisas no oceano que não foram feitas para serem domesticadas ou estudadas em aquários. O predador abissal da Ilha de Páscoa é a lembrança viva de que o oceano é o verdadeiro dono deste planeta. E nós somos apenas visitantes curiosos na borda do abismo. Se um dia você olhar para o horizonte da Ilha de Páscoa, lembre-se, o verdadeiro mistério não está encarando os céus na forma de estátuas de pedra. Ele está nadando em silêncio, quilômetros abaixo da superfície, na escuridão onde a luz nunca chega. O que você acha? Devemos continuar enviando câmeras para perturbar os segredos desse predador abissal? Ou o oceano profundo deve permanecer intocado? Deixe seu comentário abaixo. Inscreva-se no canal para mais investigações e deixe seu like se você gosta dos mistérios das profundezas. Até o próximo enigma!